Isso aí, torcida do Fluminense, bora aqui para mais um conteúdo. Vocês acompanharam aí as últimas informações com o Globo Esporte. Agora vamos aqui, pessoal, com os donos da bola RJ, já deixando os créditos ao canal dos donos da bola RJ. Se não é inscrito no canal, torcedor do Flusão, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário. Isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Sequência de chances, Keno venceu a batalha contra o goleiro, 1-0. Tem que estar sempre preparado para poder entrar e dar conta do recado. Então hoje eu fui feliz pelo gol e pela vitória. Everaldo, de dentro da área, não ampliou. E não foi o único. De forma estranha, Keno e depois John Arias também desperdiçaram. Fim de jogo, 1-0 Fluminense. A gente vai ouvir vaias, vai ouvir críticas, enfim, faz parte e a gente tem que focar mesmo no nosso trabalho para continuar dando alegria o máximo que a gente conseguir para o torcedor. Mesmo com a vitória, a torcida tricolor não ficou satisfeita. A equipe saiu vaiada de campo. Com o resultado, o Fluminense põe fim ao jejum de 3 jogos sem vencer. E agora vai precisar apenas de um empate em Goiás, no Serra Dourada, no jogo de volta, para avançar na Copa do Brasil. O problema do futebol brasileiro é que você vê uma equipe da Série A, vai enfrentar uma equipe da Série C, Série D. Vai ter goleada hoje. Daí eu dou exemplo para o teu colega. São Paulo, muita gente pode falar, eu não tenho nada a ver com os outros clubes, mas eu só estou dando exemplo. Enfrentou uma equipe também da terceira divisão. Ganhou apertado, 2-1. O Internacional, todo mundo está falando que é um grande candidato a ganhar o título brasileiro, ganhou de 1-0, de um time da quarta divisão também. Nos acréscimos. O Atlético Mineiro parece que empatou. Empatou e o Fortaleza parece que empatou também com equipes de terceira e quarta divisão. Aí eu pergunto para vocês, se fosse só Fluminense, se as outras equipes tivessem goleado, não tem jogo fácil. Rapaz, jogo tenso pra caramba, torcedor vaiando, insatisfeito. De fato, o Fluminense muito abaixo do que a gente esperava. E Bigode, teve muita chance o Fluminense, mas deu super pro azar. Ali no finalzinho, se tivesse um pouquinho mais de capricho, poderia ter tomado 1-0 em 2 oportunidades, com 80 minutos de jogo, Bigode. Boa tarde de novo. Boa tarde, GV, Nandão. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, todo mundo que está acompanhando a gente em casa. Eu acho que se a gente for dividir, né, o jogo, a análise, na produção ofensiva do Fluminense e a produção defensiva, eu acho que ofensivamente o Fluminense foi bem ontem. E o Fluminense, eu gostei muito de uma característica desse time ontem, que foi os chutes de média e longa distância. Isso aí foi quase. Se você está jogando contra um adversário que está fechado, tem 5 jogadores lá na última linha, marca muito bem, você tem que criar alternativas para você furar esse bloqueio. Se não der trocando passes, tentando infiltrar, se não der cruzamento pelo lado, você tem que finalizar de fora da área. E isso, pelo menos, o Fluminense tentou e tentou bastante. Agora, o que mais me incomodou ontem no jogo não foi nem a falta de efetividade do Fluminense, mas foi o sistema defensivo. Eu acho que a ideia do Renato de ter colocado o Nonato com o Martinelli fazia sentido pela capacidade do adversário. Você tem o Nonato na vaga do Bernal, que o Bernal segura um pouco mais, é um jogador com uma característica um pouco mais defensiva nesse sentido. O Nonato não, o Nonato pisa um pouco mais na área, o Nonato pode te dar uma qualidade um pouco maior na frente. Mas a gente viu que defensivamente o Fluminense ficou muito exposto. Como você disse, teve essas chances na reta final do jogo, mas no primeiro tempo também a Aparecidense teve alguns momentos importantes dentro da partida que poderia ter aberto o placar, da mesma forma como o Fluminense. Mas eu achei que o Fluminense cedeu muitas oportunidades, a transição defensiva do Fluminense, depois do momento que perdia a bola, quando estava com o time inteiro no campo de ataque, muito lenta. E em muitos momentos a gente viu 3 contra 2, 4 contra 3, 3 contra 3. E a gente está falando de um time de Série D. Agora... E quarto colocado do grupo dele. Não acredito que o Fluminense vai ter essa dificuldade no jogo de volta, porque... Eu não acredito que o raio, em termos, né, vai cair 2 vezes no mesmo Bigode, mas a questão, assim, parece que o Fluminense sabia que era um adversário menos potente e deu uma baixada na guarda. Entretanto, nesse final de semana, no sábado, o Fluminense enfrenta o Sport, que não tá bem na tabela, mas eu vi bons jogos. Sim. Tem gente falando, mas não sei o quê, mas o Vasco ganhou. Cara, beleza, ganhou,
mérito do Vasco. O Sport não fez um mau jogo, fez um gol de pênalti ali no final, um gol de cabeça, que para muita gente foi falta do Verratti. E um time que foi dentro do estádio do Palmeiras e fez um jogo muito bom. Foi garfado com 2 pênaltis absurdos. Então, é um jogo de muita atenção do Fluminense no final de semana contra o Sport no Maracanã. Vou botar os números do jogo, Nando, pra gente dar uma olhada no seguinte. O que dá pra gente dizer disso aqui? Quase 70% de posse de bola, muito mais posse de bola. Como bem trouxe o Amêndola, chutou 26 vezes a gol, acertou apenas 9 vezes. Precisa dar uma melhoradinha também. Contra 9 do Aparecidense, que isso aqui me chama um pouco a atenção. Não acertou nenhum no gol. O Fluminense trocou 591 passes, ninguém nunca vai baixar de 200, como foi o Central Córdoba. 290, 12 faltas cometidas por 14, um cartão. Pelos números, Fernandão, esperava-se um placar um pouco mais, não vou falar elástico, mas folgado. Foi 1-0 na Bacia das Almas e no momento que a Aparecidense teve 3 chances de gol. GV, boa tarde para você, para a galera de casa. Olha, as vaias da torcida do Fluminense, eu acredito que não foram só por causa desse jogo. Não esqueçamos que o Fluminense vinha de 2 empates em que não conseguiu ser dominante nem predominante nos jogos contra União Espanhola e Vitória da Bahia, um jogo no Maracanã. Perdeu para o Botafogo, um jogo que o Botafogo foi muito superior ao Fluminense, principalmente no primeiro tempo. O Botafogo podia ter feito alguns gols. E aí, quando você se depara com o próximo jogo, um time da 4ª divisão, um Aparecidense, um jogo que nunca tinha acontecido na história entre Fluminense e Aparecidense. Dentro do Maracanã, a torcida foi esperando uma goleada. E é até plausível que a torcida espere isso. Só que a gente falou aqui ontem que jogo é jogado e lambaria pescado. Quem tinha que fazer o jogo se tornar fácil era o Fluminense, não só com o volume. É isso aí, torcida do Fluminense. Bora para mais um conteúdo. Só isso, o jornalista divulga parcial de ingressos para Fluminense e Aparecidense. Às 21 horas, horário de Brasília, o Fluminense entrou em campo no Maracanã para enfrentar o Aparecidense e venceu o confronto da terça-feira. Foi realizada pela 3ª fase da Copa do Brasil. O jogo de ontem, no entanto, não recebeu um grande público. O jornalista José Lan informou em suas redes sociais que menos de 13 mil ingressos foram vendidos para o duelo. Pessoal, mas assim, já é de se esperar, né, cara? O Fluminense não vinha O Fluminense não vinha de bons resultados, né? Aqui, ó, Keno comenta a titularidade e avalia a vitória magra sobre a Aparecidense pela Copa do Brasil. Keno foi o autor do gol da vitória do Fluminense sobre a Aparecidense pela Copa do Brasil, o jogo válido pela 3ª fase da competição. Marcou a primeira vez que o atacante foi titular com Renato Gaúcho. Com isso, o time leva vantagem para o jogo de volta, que será no dia 21 de maio, na quinta-feira, marcado a princípio na Serra Dourada, em Goiás. Embora o placar tenha sido magro, o Flu pressionou praticamente o jogo todo, somando 26 finalizações. No entanto, o time sofreu com a falta de precisão e eficiência. Dessas chances criadas, 8 pararam em defesas inseguras de Matheus Alves, goleiro da Aparecidense. Eu sabia que ia ser difícil, a gente vem de uma derrota doida no clássico, mas a gente tem que levantar a cabeça e trabalhar mais para não se repetir. É isso aí, torcida do Fluminense, agradeço a vocês pela companhia e até o próximo conteúdo.